Revista ES Brasil em áudio. Eles não querem mais ficar parados e o mercado aprova essa ideia. A experiência e o bom senso da terceira idade alimentando o pensamento moderno. Alternativa para quem busca complementar a renda ou não aguenta mais ficar à toa com a aposentadoria. O retorno ao mercado de trabalho após os 60 anos de idade tem sido cada vez mais comum. Da mesma forma, cresce o número de profissionais que já atingiu a terceira idade e nem imagina sair da classificação estatística de população economicamente ativa. Em 2015, essa realidade foi retratada no filme Um Senhor Estagiário. Aos 70 anos, o viúvo Ben Whitaker, interpretado por Robert De Niro, consegue uma vaga no projeto de estagiário sênior, recém-criado por um site de venda de roupas que cresceu rapidamente e está fazendo muito sucesso. Entediado com os poucos compromissos, Ben vê a oportunidade como um caminho para redescobrir a alegria. A trama destaca os resultados positivos do convívio entre a rotina atribulada e bem-sucedida da jovem empresária Jewel, interpretada por Anne Hathaway, e o amplo conhecimento de vida e profissão do viúvo Ben. E assim, a mensagem central fica justamente na possível harmonia desenvolvida em meio ao conflito de gerações, a experiência e o bom senso alimentando o pensamento contemporâneo. Você está ouvindo o ES Brasil em áudio. Os dados. De acordo com o IBGE, 1/4 dos aposentados do país continua ativo e essa proporção sobe gradualmente desde 2011. A população brasileira está envelhecendo e a estimativa é que também pare de crescer a partir de 2030. Isso significa que haverá necessidade de alongamento da carreira profissional, o que já está previsto na proposta de mudança na aposentadoria. Abre aspas. Entre as razões que levam a terceira idade a permanecer na ativa, as principais são a responsabilidade pelo sustento da casa, assinalado por 60% dos idosos, e a necessidade de complementar a renda, apontado por 47%. Fecha aspas. É o que destaca a analista comportamental e coach Etienne de Castro Tótola. Ela observa que também existe uma visão diferenciada na relação com o emprego. A maioria dos aposentados viveu em uma época em que a ideia era fazer carreira dentro da mesma organização, e quando retornam ao mercado trazem a ideia de fidelidade, comprometimento e produtividade. Há também aqueles que voltaram à ativa por perceberem que ainda têm vitalidade para desenvolver novos projetos de vida. Por fim, existe uma parcela que retorna, mesmo que não necessariamente precise complementar a renda. Abre aspas. É muito comum, após a aposentadoria, as pessoas se sentirem descartadas por causa da idade ou pela diminuição da capacidade de trabalho. Fecha aspas. É o que comenta Etienne. Em razão disso, algumas empresas começaram a se preocupar com a preparação para a aposentadoria desde o início da carreira do empregado. A coach explica que a tecnologia não precisa mais ser vista como empecilho. Abre aspas. Quando há necessidade de o idoso atuar com algum software, via de regra ele passa pelo mesmo treinamento que qualquer outro funcionário, uma vez que praticamente todas as empresas utilizam programas próprios. Fecha aspas. A especialista cita a quantidade de pessoas com mais de 60 anos que adquiriu celulares com diversos aplicativos e funções e navega pelas redes sociais, o que já demonstra aproximação com a tecnologia. Abre aspas. Dei um iPhone de presente para minha mãe, que tem 84 anos. Ela virou a rainha do WhatsApp. Eu mesma sou uma senhora aposentada pelo INSS e continuo trabalhando e aprendendo todos os dias. Fecha aspas. Brincou a coach. A serenidade faz com que os mais novos se sintam atraídos pela experiência veterana. Abre aspas. Nessa idade, não somos mais competidores. Buscamos harmonizar relacionamentos e tarefas. O jogo de cintura é imensamente maior do que de outras faixas etárias. Uma qualidade que, somada à resiliência trazida pela experiência e a capacidade maior de lidar com pequenos imprevistos ou grandes problemas, está entre as vantagens de um profissional sexagenário ou de mais idade. Fecha aspas, é o que aponta Etienne Tótola. Você está ouvindo o ES Brasil em áudio.
Uma boa opção para as empresas, segundo ela, é distribuir funções considerando as aptidões de cada faixa etária. Abre aspas. Não há problema nenhum em deixar o uso de uma tecnologia mais avançada sob a responsabilidade dos mais jovens, que já nasceram chipados. O diferencial das pessoas mais velhas é o fato de serem muito mais comprometidas com o trabalho, além de todas as outras que já citei. A relação com a empresa é muito diferente daquela que observamos no início das carreiras. Fecha aspas. Por fim, ela garante que mesmo que haja necessidade de uma renda complementar, muitos têm prazer de se sentir úteis. Abre aspas. Ao conversar com pessoas que foram admitidas em novas empresas e funções nessa faixa etária, todas falam do orgulho de estar trabalhando novamente. Fecha aspas. E as mulheres tendem a dominar o mercado. Dados do Fundo de Populações das Nações Unidas apontam que o futuro do Brasil é de uma população idosa majoritariamente feminina. No ano de 2020, 14% dos brasileiros serão mulheres com 60 anos ou mais, contra 11,1% do sexo oposto com a mesma idade, segundo as estimativas. Manter a mente ocupada foi o motivo para que Eliana Pinto abandonasse rapidamente a aposentadoria, que conquistou em 2004, após trabalhar por muitos anos em uma agência de viagens no aeroporto de Vitória. Ficou apenas 2 meses parada antes de voltar à ativa por convite de uma agência concorrente, cuidando da burocracia de excursões para a Disney, voltadas a crianças e adolescentes. Abre aspas. Eu auxilio na hora do check-in e a retirar passagens, entre outras funções. Faço o mesmo trabalho na volta. É uma segurança aos pais que podem ficar mais tranquilos com relação aos filhos menores de idade. Fecha aspas, afirma Eliana. Com o tempo, se acostumou à rotina menos intensa e hoje comemora os momentos disponíveis com familiares e na praia. Mas deixa bem claro, não pretende parar de trabalhar tão cedo. Abre aspas. Gosto de ter esse propósito, algo para fazer. Mas o dinheiro a mais e a rotina de tarefas é fundamental. Fecha aspas. Em 1995, o enfermeiro e oficial da Marinha Humberto Luiz da Silva se aposentou muito novo. Abre aspas. Sabia que com apenas 45 anos não poderia ficar em casa perturbando a cabeça da minha mulher. Fiz um curso preparatório de vendas para trabalhar na área de saúde. Calhou de receber um convite de uma empresa do Rio para representá-la aqui no Espírito Santo. Fecha aspas. Desde então, passou por 3 empregos e hoje, aos 67 anos, atua como consultor e também não pensa em parar tão cedo. Abre aspas. Fui me capacitando aos poucos, fiz cursos de técnica de vendas e consultoria. Acabei me tornando um profissional diferenciado, até difícil de encontrar alguém que se equipare por conta da técnica mesmo. E estou sempre me aprimorando, fecha aspas, destaca Humberto. Na rotina do trabalho, o veterano já percebeu que as pessoas acima dos 60 têm encontrado mais espaço no mercado. Abre aspas. Até mesmo a mão de obra menos qualificada hoje é muito requisitada. Você encontra muita gente de cabelinho branco com roupa de senhor trabalhando, fecha aspas. Ele corrobora o que os especialistas em recursos humanos defendem, abre aspas. Existe algo fundamental que é a fidelidade. São pessoas extremamente responsáveis e que não medem esforços para cumprir as obrigações. Hoje, além da experiência, você encontra um profissional desse no ambiente de trabalho e percebe que o nível de conversa é outro. Tem mais instrução e zelo com as palavras, fecha aspas. Apesar de não ter chegado à terceira idade, segundo órgãos que produzem estatísticas, Catarina Pelacani Gava, 55 anos, conhece bem essa realidade. Ex-assistente social do Hospital das Clínicas, ela se aposentou em 2012. Meses depois, estava de volta ao trabalho em um cargo de confiança do governo estadual. Abre aspas. 4 anos mais tarde, a pressão da vida política me fez voltar à aposentadoria. Porém, começou a bater uma sensação muito estranha que não consigo explicar. Só sabia que não poderia ficar parada. Fecha aspas. É o que conta a Catarina. A angústia veio durante uma viagem ao Caparaó com as amigas. Abre aspas. Eu ficava pensando, trabalhar a vida inteira e então não saber o que fazer com o nosso tempo depois de aposentada? Qual o nosso propósito na vida? Fecha aspas.
perguntava-se. Externou o sentimento às amigas. Estavam todas com as mesmas inquietações. O que fazer? Como suprir essa falta? Percebi que esse era um questionamento comum a todos os aposentados com quem conversava. Ela voltou da viagem decidida a encontrar novo interesse. Foram meses de cursos online e de buscas até conversar com a irmã também aposentada. Foi então que surgiu a ideia de ser uma microempreendedora, vendendo capelete por encomenda, uma vez que já havia tradição em família. A questão passou longe de ser financeira. Abre aspas, me aposentei com um bom salário, mas não tinha como viver viajando, pois minha mãe é idosa e depende de mim. Meu marido ainda trabalha. Precisava era ganhar um novo propósito para a minha vida. Fecha aspas. Aos 66 anos, Maria Tereza da Silva Cardoso é proprietária de uma empresa de recrutamento, seleção e treinamento de profissionais há 29 anos. Abre aspas. A receptividade do mercado com as pessoas mais velhas tem crescido bastante. Hoje já encontro clientes que exigem que o profissional para o cargo tenha mais de 60 anos. O cenário mudou bastante. Há alguns anos, a pessoa com 40 anos já era considerada velha para o mercado. Fecha aspas. Segundo ela, as oportunidades estão aparecendo em todas as áreas. Abre aspas. Os idosos estão encontrando propostas não apenas no varejo, onde realmente está a maioria delas, mas também em grandes empresas. Fecha aspas. Você está ouvindo o ES Brasil em áudio. De 2015 até o primeiro semestre de 2017, em consequência da recessão, o desemprego foi um problema geral. Mas de agosto do ano passado para cá, tem crescido muito a demanda para oportunidades destinadas à terceira idade. Abre aspas. As empresas perceberam que essas pessoas têm muito a contribuir com a experiência arrecadada ao longo dos anos. Além disso, a longevidade aumentou de forma significativa. Hoje, com 60 anos, estamos no pique total. Fecha aspas. Ela e o companheiro também nunca pensaram em parar. Abre aspas. Além de ter saúde e disponibilidade, amamos o que fazemos. Meu namorado é advogado tributarista aposentado, tem 75 anos. Trabalhou durante 18 anos numa grande empresa e agora atua como consultor e me ajuda. Fecha aspas. Entre as vantagens de ter mais idade, Tereza destaca a possibilidade de fazer o próprio horário. Abre aspas. A gente até se dá o luxo de faltar um dia de trabalho para fazer um passeio, uma viagem, mas ficar parado jamais. Fecha aspas. A consultora também aponta um novo entendimento acerca da capacidade profissional da terceira idade. Abre aspas. A mudança de valores que vem com a idade, com o passar dos tempos, garante menos ansiedade, mais tranquilidade para lidar com os obstáculos. E o entendimento dessas qualidades por parte dos empregadores é que tem modificado a realidade do mercado. A capacidade maior de quem já passou dos 60 anos de ouvir e não ter tanta ânsia por soluções imediatas, quando agregada ao imediatismo e conhecimento tecnológico dos jovens, tem produzido um belo equilíbrio. Não há como negar que a maturidade traz muita sabedoria. Fecha aspas. Finaliza Tereza. Coordenador-geral do Sindicato Nacional dos Aposentados no Espírito Santo, Jânio Jacinto Araújo relata que a demanda dos integrantes da entidade para retornar ao trabalho tem mesmo crescido significativamente. Mas o que vem ocorrendo de muito positivo nos últimos meses é a boa receptividade dos empregadores. Abre aspas. Solicitamos a agenda com a Associação do Comércio e Indústria de Vitória, Findes e a Associação Estadual do Comércio. Todas aceitaram se reunir conosco para apresentar a realidade do mercado e avaliar possibilidades de parceria com o Sindinap. Fecha aspas. Revista ES Brasil em áudio. Um conteúdo Next Editorial.